Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A verdadeira transformação. A sensação que eu tenho hoje é que nós temos uma compreensão equivocada do que é igreja e do que é ser um seguidor de Jesus. Parece que as pessoas têm uma compreensão de que igreja é um lugar que você vai para fazer um favor para Deus. Deus precisa muito da gente, então a gente de quando em quando vai lá para Deus não ficar chateado. A gente comete alguns vacilos e então vai à igreja para pedir a Deus perdão, para se consertar. E isso pode ser feito de quando em quando. Dar lá uma ofertinha para ficar bem com o Senhor, para Deus não se zangar com a gente. Esta é a ideia que parece que muitos têm sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus. E por que não dizer sobre a salvação? Mas, meus amados, nós temos que nos reportar ao Velho Testamento, quando dá origem do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou, pecado não é apenas você cometer um erro. Muita gente parece que pensa que pecado é apenas uma desobediência simples, aquele filho que você vai fazer uma festinha em casa, então você diz para ele: olha, não mexa nos doces, não mexa no bolo antes da hora de partir. E aquele filho, aquela filha mais abusado, quando não tem ninguém por perto, vai lá, mete o dedão no bolo, vai lá, pega o salgado, pega o docinho e come. Esta é a impressão que muitos passam, cometem um errozinho aqui, outro ali, e então precisam se redimir diante de Deus. E fazendo qualquer coisinha está bom diante do Senhor. Mas, meus amados, quando o primeiro casal está no Éden, e Satanás chega e diz para a mulher: foi assim que Deus disse? O dia que vocês comerem do fruto da ciência, do bem e do mal. Foi isso que Deus disse? Não, não é bem assim. Deus está ameaçando vocês, porque Ele sabe muito bem que o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Vocês conhecerão a íntegra do pensamento divino. Saberão o que é bem e o que é mal. Então, pecado não é apenas cometer um erro, um vacilo. Pecado é uma ideia de se voltar contra Deus. É uma rebelião. É uma rebelião contra Deus. É o desejo diabólico de ser igual a Deus. É por isso que nos dias de hoje, com muita tristeza, eu tenho certeza que muitos crentes estão acompanhando o Rock in Rio, mas que bandas invocam o próprio Lucifer em seus shows, prestam culto a ele. É disso que se trata, meu amado. É rebelião contra Deus. É o desejo de destronar Deus.
Por isso as pessoas se voltam contra Deus, se voltam contra Jesus, se voltam contra a igreja de Jesus. Esse é o princípio diabólico. Eu subirei ao trono, eu me assentarei no santo lugar. Era a intenção de Lúcifer. E por esta razão, ele introduziu esta ideia quando conseguiu seduzir o primeiro casal que pecou contra Deus. E ele tem conseguido adesão. E você pode ver como que as pessoas se tornam egocêntricas, egoístas. Como elas olham só para si. Elas só pensam em si. Daí a busca pela notoriedade, pelo estrelato. As pessoas querem estar no pedestal. E a ideia de honrar um Deus que é Criador, que é Senhor, precisa ser abolida, para que o homem então seja colocado num lugar de verdadeira adoração. No dia a dia, basta você olhar, as pessoas elas querem ser vistas, elas querem chamar atenção, elas querem ser notoriedade, de uma forma ou de outra. Isso está enraizado dentro do ser humano. É isto que a Bíblia chama de pecado. É o ser que só olha para si, só olha para as suas necessidades, só olha para os seus interesses. E é por esta razão que nos dias de hoje se prega um evangelho triunfalista. Um evangelho triunfalista. E muita gente está aderindo à ideia de que ser um seguidor de Cristo hoje é um bom negócio. É um ótimo negócio. E muitos seguidores de Cristo passam a achar que são melhores do que os outros. São mais importantes, são mais nobres. E a verdadeira transformação, a verdadeira conversão, vai fazer exatamente com que o ser humano caminhe em outra direção. Quando conhecemos a Jesus de verdade, nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de olhar para os nossos interesses, deixamos de olhar para nós próprios, e nós passamos agora a olhar em duas direções. Nós começamos a olhar para Deus, começamos a amar a Deus, como nunca amamos. E o próximo nós olhamos como se estivéssemos olhando para nós mesmos. São estes os dois grandes mandamentos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Como as pessoas estão distantes disto, meus amados. Mas o texto sagrado que nós lemos, eu quero que você volte bastante a sua atenção, meu amado. Porque o texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, num tempo em que as pessoas ou eram pagãs, ou eram profundamente comprometidas com a religiosidade e que nada conheciam de Jesus. Mas agora, quando aderem à fé, essas pessoas queriam estar aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos, aprendendo. Não abriam mão disto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, eles não perdiam. Há um equívoco, e eu me dediquei a procurar esta semana sobre esse grande equívoco,
Porque nós achamos que nós somos templos de Deus e onde estivermos, Deus está. Então eu não preciso ir à igreja, eu posso assistir o culto pela internet, eu posso deixar de ir fazer o meu culto. Querido, esta é uma ideia equivocada. Aqui está o corpo de Cristo, a igreja. Aqui está o corpo de Cristo. E o Espírito de Deus habita onde está o corpo dele, mas nenhum de nós é corpo de Cristo individualmente. Isso não existe no Novo Testamento, esta ideia não existe no Novo Testamento. Por esta razão, o texto sagrado diz que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão, a celebração da ceia. Eles estavam presentes e a oração. Eles queriam aprender. Nos dias de hoje as pessoas não querem aprender. As pessoas não têm paciência. E eu fico me perguntando, qual foi a última mensagem que você ouviu e que fez você mudar de comportamento? Qual foi o último livro que você leu e que fez você mudar de vida? A gente até recomenda para outros. As pessoas não estão mudando de comportamento. As pessoas não estão dando ouvido. Elas até ouvem. Você já ouviu alguém contar uma história para o outro e diz, aconteceu isso comigo, mas a outra pessoa que está ouvindo, ela já está pensando na história dela, e mal você termina, ela conta a história dela, ela não sabe a sua história, você não sabe a dela, mas os dois saem felizes, cada um contou a sua história. Ninguém tem paciência para ouvir. E por que é que muitos pais perdem os seus filhos para o mundo? Às vezes perdem porque nunca olharam nos olhos do filho para ouvir. Nunca pararam para dar atenção. E há pais que se assustam quando veem, meu filho está tão grande já. E até mesmo, isso serve até para mim, o que eu vou falar aqui. Estou procurando melhorar. Mas tem pessoas que parece, você está falando com elas, parece GPS quando ele perde o sinal. Ou quando você está na internet, você perde o sinal do Wi-Fi. Fica ali girando, procurando sinal. Tem gente que você está falando com ela, mas ela está procurando sinal. Está olhando para você e de repente a pessoa até é capaz de dizer assim, o que foi mesmo que você disse? Me desculpa, o que foi? Você pode repetir? Quantos crentes, eles não são capazes de se assentar para ouvir uma mensagem, eles não conseguem estar numa reunião de oração, não conseguem estar diante da palavra. Esta ideia não existe no Novo Testamento. Os que se convertiam estavam aos pés dos apóstolos. E nos dias de hoje, se você descuidar, você vai, enquanto o pastor prega, pegar o seu celular, ficar olhando alguma coisa, porque você não tem mais paciência. E você não sabe que é o diabo que está roubando a sua atenção. Está roubando a tua mente. Porque ele não quer que você se concentre nas coisas de Deus, que você mude de vida. Grande parte dos avanços tecnológicos, que para nós são muito importantes, mas não tenha dúvida de que Satanás está por trás disso tudo. Há tantas informações hoje, que você já não presta mais atenção em informação alguma. A sua mente está lotada de informações. E aí você não tem tempo para ouvir Deus falando contigo, meu amado. Mas o texto sagrado diz que eles estavam reunidos aos pés dos apóstolos. No partir do pão, nas orações. Todos estavam cheios de temor.
temor de Deus, querido. Falar sobre Deus, falar sobre essas coisas, é para arrepiar, é para dar calafrio. Temor, porque nós estamos falando de coisa preciosa. Mas às vezes eu fico pensando que seria o mesmo que você pegar alguém, levar à França, visitar o Museu do Louvre, e aquela pessoa vai ver aquelas pinturas de arte e vai passar rápido, não vai dar nem importância. Ai, mas que coisa chata, que troço velho. Não diz respeito a ela. Não diz respeito a ela. Mas, amado, isto aqui são pérolas. Por isso o texto sagrado diz: não deis pérolas aos porcos. Nós estamos falando de grandiosidade. Grandiosidade do amor de Deus, da graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos alcançou pelo seu maravilhoso poder. E aqueles primeiros cristãos, encontrados por Jesus, queridos, eles estavam tremendo e temendo quando se reuniam diante de Deus, porque haviam experimentado o poder sobrenatural do Senhor em suas vidas. Nós não podemos deixar isso se perder. Falta-nos sensibilidade para saber de que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de algo de excelência, algo grandioso, quando falamos do amor de Deus, da graça bendita de Jesus Cristo. Ele é como uma pérola de grande preço. Eu me lembro quando eu fui a Teófilo Otoni, lugar das pedras preciosas. Eu não entendia nada de pedra. E eles me mostraram um vidro. E eu achava que aquele vidro era alguma pedra preciosa. Para muita gente parece que é assim. Ele não sabe distinguir entre o que é pedra preciosa e o que é vidro. Apenas muda de cor. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Aquilo que te alcançou, querido, é o poder sobrenatural do Todo-Poderoso, que foi capaz de mudar a tua vida, mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Foi este poder que nos alcançou. Poder que tirou o alcoólatra do alcoolismo, o drogado das drogas, o homem ou a mulher que estava na promiscuidade. Este é o poder maravilhoso do Deus Todo-Poderoso. E quando você entende isso, querido, se você pudesse se jogar dentro de algum lugar e dizer: Senhor, leva, sou todo teu, usa a minha vida, usa os meus bens, usa tudo que eu tenho. Porque aqueles cristãos, queridos, eles se dispuseram a entregar tudo para o Senhor. A própria vida, num desejo de transformar o mundo perdido. O texto sagrado continua e nos diz assim, verso 44, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, de maneira tal que não havia necessitados entre eles, num tempo em que eles estavam subjugados pelo Império Romano. A nação de Israel estava subjugada, estava escravizada, havia muita miséria, mas as pessoas viam o seguinte: estes que seguem a Jesus, não há nenhum necessitado entre eles, porque os que creem em Jesus, eles dispõem dos seus bens para ser distribuídos pelos demais. Não havia campanha de prosperidade não, meu amado. Não havia barganha com Deus, não, dá que você vai ganhar muito mais.
E muita gente hoje dá carro, dá casa, mas pensando ambiciosamente em ter mais. Não havia campanha, não havia nada. Eles queriam, era entregar tudo para o Senhor, porque tinham o desejo de transformar o mundo, porque eles foram alcançados por algo que eles não conheciam. Um poder do qual nós falamos aqui no último domingo à noite, o poder do Espírito Santo de Deus os alcançou e o tirou do paganismo para a luz maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia ao nome do Senhor. Que poder maravilhoso, que poder tremendo. Como consequência, o texto sagrado diz que a igreja caía na graça do povo. A igreja era vista como algo bom. Não era uma igreja que expulsava pessoas, que causava mal-estar. Não, era uma igreja que o povo amava. Eu também quero isso, eu também quero isso, eu também quero isto. Porque aqueles que eram alcançados por Jesus mudavam radicalmente de vida e as pessoas viam isto. Imagino aqueles cristãos debaixo de opressão, debaixo de dificuldade, mas indo para louvar ao Senhor, cheios de alegria e de prazer, porque tinham encontrado uma pedra preciosa, uma pedra que eles não conheciam. A igreja não causava repulsa, a igreja não causava distância. E aí quando eu vejo em meio a tudo aquilo, queridos, o apóstolo Paulo se converte, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, porque o texto diz que os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, Deus estava com eles. Agora você imagina Paulo se convertendo. Ele que perseguia todos aqueles que eram cristãos, porque ele não podia, na mente dele, judaico-romana, jamais, ele acostumado com paganismo, com tantos deuses, ele que não conhecia um único Deus, mas conhecia muitos deuses, e agora ele tem um encontro com Jesus, e ele chega ao ponto de dizer: o que eu conhecia para mim agora é como esterco, não vale nada. Eu conhecia Jesus. Você já pensou, querido? Um homem como aquele ser transformado, alcançado pelo poder de Jesus. E agora ele se entrega de corpo e alma. As pessoas estavam procurando as igrejas. As pessoas queriam fazer parte daquilo, porque viam na vida daquelas pessoas a manifestação do poder de Deus que você talvez não conheça. Mas eu quero que você passe a conhecer a partir de hoje.